no domingo passado a falar sobre os gadarenos, né? Os gadarenos, não o gadareno, mas os gadarenos, né? Expliquei para os irmãos um pouco da perspectiva da narrativa de Marcos, que aponta um único endemoniado, e Mateus, que aponta 2 endemoniados. Mas é da perspectiva daquele que falava realmente com Jesus. Enfim. E hoje nós seguimos em Marcos, no capítulo 5, lá no verso 21. Marcos, capítulo 5, lá no verso 21. Entendemos também que algumas traduções trazem gadarenos, outras gerazenos, é porque os dois lugares faziam parte da mesma província. Então é muito comum você falar, por exemplo, aqui com este bairro, Água Branca ou Jardim Califórnia, né? Aliás, tem correspondências que chegam variadas assim aqui. Então faziam parte da mesma província, tá? Mas vamos seguir o texto de Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, porque é uma sequência de coisas que estão acontecendo. Então vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Repita comigo, por favor. Principais da sinagoga. Chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está para a morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, ou sem dar atenção às palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Senhor Jesus, nos rendemos diante de Ti e derramamos o nosso coração neste momento na Tua presença. E pedimos que o Senhor nos alimente pela Tua palavra, nos ensine, fale ao nosso coração. Que nada neste momento possa tirar a nossa atenção, que nada neste momento, Senhor, possa roubar a nossa alma e os nossos olhos, e o nosso coração e a nossa mente da Tua palavra. Mas que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e nos marcar com este texto bíblico tão maravilhoso e que tanto tem a nos ensinar. Assim eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Eu quero me deter hoje do verso 21 até o verso 24, porque temos muitas coisas a pensar
apenas nesse trecho. Eu confesso que estava escrevendo o livro sobre Tessalonicenses, aquela série que fiz. Nas terças eu fazia 1 Tessalonicenses e aos domingos eu estava ensinando aqui sobre 2 Tessalonicenses. Ainda estou escrevendo a continuidade, né, daquela série que eu comecei, Mensagens para a Vida Cristã. Mas Deus tem falado muito ao meu coração e estou mais à frente já na escrita desse projeto, porque Deus tem falado muito ao meu coração nesses textos do Evangelho de Mateus e Marcos, né? No caso, Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 5, onde se narram essas histórias. E a princípio, irmãos, a nível de introdução, diz o verso 21, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Nós temos aqui duas perspectivas. A primeira é a perspectiva que nós temos de Jesus. Ele está voltando de Decápolis, da província de Gadara, dos Gerazenos. Ele havia travado ali uma batalha com principados, potestades. Aliás, enquanto ia até a província de Gadara, já uma tempestade se levantou contra a embarcação onde Jesus estava. Porque Jesus estava indo enfrentar uma legião de demônios que estava lá em Gadara e, sobretudo, uma cidade endurecida e presa a outros valores que não eram compatíveis com o céu e não eram valores de salvação, não eram valores de Cristo. Uma cidade que preferia acorrentar ou tentar acorrentar endemoniados para que pudessem sustentar a sua própria vida, os seus próprios bens, do que se compadecer. Uma cidade que desprezava a compaixão para viver a sua própria vontade egocêntrica. E a caminho de lá, a tempestade se levantou e Jesus se mostrou Senhor e aquele que domina sobre toda a terra. Dando ordem à tempestade, e a tempestade cessou. Trouxe paz ao coração dos incrédulos discípulos, dos homens de pequena fé que estavam caminhando com Jesus. Jesus chega em Gadara, mal desembarcou, já veio esses dois homens endemoniados. E diante de Jesus, os demônios se prostraram ali. Os demônios confessaram a sua divindade. E ainda, os demônios temiam porque sabem do dia do juízo. Jesus travou uma batalha com principados e potestades ali. E ao libertar aqueles homens, dando a eles salvação, libertação, liberdade, sanidade mental, resgatando daqueles homens a própria identidade. E aqueles homens que estavam nos sepulcros, que viviam em sepulcros, se cortando, automutilação, né? Agora estão livres. Mas a cidade não celebrou a libertação deles. Porque os demônios que deles saíram foram para uma manada de porcos que se precipitaram no mar. E quando a cidade perdeu a sua fonte de lucro, de dinheiro, não tem por que celebrar a vida de dois homens que foram livres de demônios. A cidade estava endemoniada tanto quanto aqueles homens em seus valores e pensamentos. Quando isso acontece, Jesus é convidado a se retirar dali. Mas antes de se retirar, ele disse que aqueles homens voltassem para os seus lares e famílias e pregassem o evangelho e testemunhassem daquilo que viveram, daquilo que Jesus fez na vida deles. Os primeiros missionários do Novo Testamento, antes mesmo dos discípulos de Jesus, foram dois homens endemoniados. E é interessante que mais à frente o texto, logo depois, Jesus volta para essa região. E a cidade que rejeitou Jesus agora o recebe com alegria.
O trabalho missionário desses 2 homens fez toda a diferença em 10 cidades, em muito pouco tempo. Quando se está cheio de Jesus, né? Quando a salvação é nossa alegria. Quando a presença de Jesus é nossa alegria, é irresistível falar do seu amor. Então Jesus sai expulso daquela cidade e está voltando para a outra margem. Já há uma grande intensidade nessa batalha espiritual. Já há um grande processo de servir e de desgaste. E quando Jesus chega do outro lado, o texto de Marcos, capítulo 5, verso 21, diz que uma multidão afluiu para a margem, esperando Jesus ali. Não dá nem tempo de descansar, né? Aliás, a literatura do Evangelho de Marcos, ela é intensa, é Jesus servindo o tempo todo. Porque a vida de Jesus consistia em uma missão. Em uma missão. E a missão estava acima da sua própria vida, contrário de hoje nos cristãos. O que vale é a vida própria. A missão, se der tempo, a gente faz. O servir a Deus, se der tempo, a gente faz. O que importa, eu preciso salvar-me a mim mesmo. Mas o que consumia Jesus? Tem uma música do Michael W. Smith que chama Secret Ambition. Uma ambição secreta. Só acho que ele errou no secret. Porque quando nós lemos o texto, fica muito claro a sua ambição por salvar o pecador. Isso consumia Jesus diariamente ou diuturnamente. As madrugadas, depois de ter servido cidades, pessoas, multidões, Jesus se colocava em oração. E pela manhã já estava pronto, disponível para servir. Agora é interessante que essa palavra margem traz para mim um sentido semântico também com outro valor. Não apenas de uma localização geográfica, mas na margem havia uma multidão às margens. Deixada às margens. Sedenta da boa nova. Uma multidão desprezada por todas as instituições da época. Desprezada, rejeitada, sem assistência alguma do Império Romano, dos políticos. Não muito diferente de hoje, né? Não ouvida nos tribunais, também não muito diferente de hoje, né? Sem a regalia de uma boa educação. Desempregados. Na época de Jesus, metade da população vivia desempregado. Quando você vai ler os relatos históricos, é triste. Concorria-se às profissões mais simples, que eram tidas por mais simples, a pescaria, que tinha muita concorrência, e a carpintaria. Jesus conhecia muito bem essa. E se achava nos lugares mais pobres, como Nazaré, por exemplo. Lugares simples, onde ninguém esperava nada daquele lugar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa multidão estava rejeitada por todas as instituições da sua época. E quando podiam tentar uma esperança na religião, tinha os fariseus, inclusive líderes de sinagoga, como este, que foi tratado no texto, que os impediam de entrar. E se não tivessem dinheiro para comprar o sacrifício, e sobre o sacrifício era colocado impostos, sobre as pombas, sobre os cordeirinhos, eles não tinham dinheiro, então eles podiam sacrificar também. A adoração era restrita à condição financeira. Já parou para pensar? Aliás, hoje tem isso, né? Tem alguns templos de hoje que se você não tiver dinheiro para pagar para ir para o culto, porque o fulano de tal vai estar lá, você não vai para o culto. Restringe-se a entrada
do pecador, como eu, para clamar ao meu Jesus. E se eu quiser fazer isso, eu tenho que pagar para assistir um culto, gente. Que ponto nós chegamos? E a multidão não tinha quem recorrer. Sedenta, faminta, carente. É claro que sempre no meio da multidão existe aqueles que querem se aproveitar do momento, mas que seja. E que se venha assim para Jesus. Venha como está, porque diante dele você pode não permanecer como veio. E essa multidão afluiu aos pés de Jesus, que estava, muito embora cansado, mas disponível. Outra coisa que nós temos dificuldades nos dias de hoje. Alguns figurões da religião, não vão me deter em outras, mas sim outros figurões do evangelho, você tem dificuldade de ter acesso. De sentar com eles, de ser aconselhado por eles, porque eles têm uma agenda assim que não cabe você, que não cabe ouvir você, que não cabe pastorear. Eles precisam viajar, né? Cumprir uma agenda de encargos, de trabalhos, que não dá para parar e sentar com uma pessoa como eu e você. Afinal de contas, ele é uma pessoa muito requerida, né? Muito importante. Ele tem que estar nos congressos em Cancún, ele tem que estar nos congressos em Miami, ele tem que estar nos congressos denominacionais, aqueles gigantescos e famosos que estão pela nação afora. Quem sou eu para ser ouvido por um sujeito desse? Não é mesmo? Ele é, ou pensa que é até maior, mais importante que Jesus. Porque se Jesus, que era Jesus, chega cansado de um trabalho árduo, rejeitado por uma cidade, chega na beira do mar, está pronto para olhar para uma multidão e servi-la, quem são esses homens aí? Para mim nada, irmãos, assim como eu, igualzinho a mim, nada. Mas Jesus é, e é Deus, e é todo-poderoso. É um homem Deus e o Deus homem. É o pastor da nossa alma. E que se ocupa, se é que nós podemos dizer e colocá-lo em nosso tempo, também dioturnamente. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E que nos céus intercede por nós, diante de Deus Pai. E Deus Espírito intercede por nós daqui para lá. Somos o tempo todo servidos por um Deus todo-poderoso, disponível, pronto a nos ouvir nas nossas mais difíceis situações, os momentos mais difíceis que passamos. Está pronto, Ele é Deus disponível, Deus acessível. Muito embora os figurões da religião não sejam, mas a gente não depende, não precisa deles. Cristo já mediou a nossa salvação, temos acesso livre à presença de Deus. Enquanto esses figurões descem de seus carros, dão a mão para ser beijados, eles querem adoração, eles se acham vice-deuses, ou vice-deus. Parece até os faraós. É interessante, né? Figurões da religião, das denominações, trazem em si o mesmo pensamento dos faraós, achando-se deuses ou semideuses. Mas Deus não se acha, Ele é. Ele é. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Isso quer dizer para você que Jesus, esse, que aguarda uma multidão, ele está disponível a você. Você pode achá-lo em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu já tive experiências dentro do carro, já tive experiências na rua. Eu já tive experiência uma vez que achei que eu fui ministrar, uma vez eu achei que eu ia ministrar num retiro de criança. E antes de começar a ministrar, você chega, nossa, eu vou falar para as crianças, né?
Eu não ministrei aquela vez. Veio uma criança que saiu do nada, ele olhou para mim e fez que nem a Raquelzinha outro dia, né? Você pode orar? Mas ao invés disso ela falou, eu posso orar por você? Hoje já é um jovem, já deve estar com seus 20 e poucos anos, né? O nome dele era Bruno. E eu me ajoelhei, né? Ficar da altura dele, impôs as mãos e ali começou algo maravilhoso, um mover de Deus naquele lugar. E Deus usou a vida daquele menino para orar exatamente as necessidades do meu coração. E aquelas crianças começaram a orar e chorar aos pés de Jesus, e eu ali fiquei, o tempo passou, e não precisou de mim, de ninguém. Jesus fez tudo o que precisava fazer naquela manhã. Então Jesus que está aqui, ele é acessível ao seu clamor. Ele não vai te dispensar, não. Ele não vai dizer, olha, faz o seguinte, vamos marcar aqui um horário, ano que vem, porque a minha agenda este ano não tem como, são muitos congressos. Como é que fala? Ponte aérea? É muito avião, é muita estrada, Deus está me usando, sabe como é? E não dá, irmão. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Eu me lembro que eu precisava fazer uma cirurgia no joelho e não chegava de jeito nenhum. E eu parecia o Dr. House. E a molecada começou a me chamar de Pastor House, que eu comia uma bengala. Porque é SUS, né, gente? A gente é SUS. Nós é SUS, até hoje. Então você tá com a bengalinha ali, né, e doía. O joelho não esticava. Eu fui jogar bola, doía também. Não dá, parca esse negócio. A gente vai ficando velho, parca essas coisas, que se quebrar demora. Estourou ligamento cruzado, estourou menisco, aí não esticava mais, e eu ia com a bengalinha aí na Santa Casa, fui visitar uma irmã, orei por ela daquele jeitinho, né? E saí no corredor da Santa Casa, uma dor que doía o calcanhar, o joelho, o quadril, a coluna, que eu tenho 3 hernias de disco também. Ajuda, né? Tá feio, irmão. Falar pra você, como diz o André, já pode varrer com a vassoura, catar capá. E encontrei um amigo meu, nós o evangelizamos, um ortopedista na adolescência, e a família dele inteira entregou a vida para Jesus. E ele, na verdade, que me viu, que ele estava com aquelas roupas cirúrgicas, né? Todo envolvendo assim, ele falou, seu coisa feia, ele falou, que negócio é esse? Ele nem falou como que eu estava, 1000 anos que eu não via ele. Eu falei, mas quem é você? Aí ele tirou lá, ô Michel, tudo bom? Abraçamos lá, tal. Ele falou, viu, o que é isso aí? Eu falei, esse aqui, tal, expliquei para ele. Ele falou, não, vai, terça-feira no meu consultório, nós vamos operar você. Aí Jesus providenciou, né, a situação. Aí depois de 3 anos o SUS ligou para mim, que abriu uma vaga na agenda do SUS. Eu falei, não precisa mais não, já amputei. Não precisa mais não. Então tem esses figurões, né, que você não acha, você não vai ser ouvido. Esqueça. Tem alguns que nem figurão né? Tem aí igreja de 1000 pessoas, 500 pessoas, já acha o cara também, né? Você não vai achar ele, irmão. Isso é triste, né? E Jesus, depois de uma viagem, numa situação cansativa, triste, porque não o reconheceram como Deus, o rejeitaram. E agora ele encosta às margens, está pronto e disponível para ouvir uma multidão às margens da sociedade. Como não amar esse Jesus que está pronto a nos favorecer com salvação, com graça e perdão? Tente marcar uma agenda. Eu também não aconselho com o presidente atual. Eu não faria isso, mas nem que pagasse para mim. Mas tente marcar. Veja se a ideologia dele permite atender realmente o necessitado, como prega. Não, você não vai ser ouvido, meu irmão. Tem mais coisa para fazer, mais imposto para cobrar. Mas o Jesus que está aqui nessa noite, ele te ouve. Ele dispõe a ouvir-te e a tocar a sua vida e marcá-la eternamente.
Por outro lado, nesse primeiro texto do versículo 21, nós temos a perspectiva da multidão. E narrada por Lucas, no capítulo 8, verso 40, ele diz que essa multidão, que estava do jeito que estava, como já disse, numa situação às margens, ela vai encontrar-se com Jesus com alegria. Isso também nos chama atenção. Se por um lado, Jesus é o Senhor que se dispõe, nós podemos questionar a nossa própria vida cristã se também a missão nos consome a ponto de ser maior do que o próprio interesse e própria vida minha. Se em Jesus nós questionamos se a missão é maior do que a nossa própria vida ou não. Mas também quando nós olhamos para a multidão, se é com essa alegria, apesar de todas as coisas, eu vou me encontrar com Cristo, esteja Ele onde estiver, não importando a distância, eu quero estar onde o meu Senhor Jesus está. Se apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, seja na pobreza ou na riqueza, como diz no casamento, não é? Recém-casado. Nas adversidades, quando o caos parece que abraçou a nossa vida, se haverá ainda alegria em mim da salvação, para continuar seguindo a Cristo onde quer que Ele me levar. Essa multidão vai se encontrar com Jesus, desprovida de todo o cuidado. Essa multidão vai se encontrar com Jesus, mesmo sendo rejeitada por todas as instituições, desempregados, enfermos, doentes. E se não pudesse andar, descia um sujeito muitas vezes pelo telhado da casa dos outros ainda. Eu fico pensando naquela cena, lá no apartamento, Edmilson, pessoal não descendo que não dá, né? Mas quebrando tudo, você é o primeiro andar, né? Quebrando toda a parede lá para enfiar um sujeito pela... Imagina a Thaís essas horas. E o pessoal dava um jeito, porque Jesus está ali. Jesus era a pessoa que os fazia esquecer de toda a desgraça que estava vivendo. Jesus era a pessoa que atraía-os, independente do estado da alma que estavam. E eles corriam em direção a Jesus. Que seja esse o meu anseio, o seu anseio diariamente, irmãos. Acordou, chutou o dedinho no quina da cama, continua feliz na presença de Jesus. Chegou no serviço, foi mandado embora, bendito seja o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Chegou os dias de enfermidade, de dificuldade, louvado seja Deus. Seja feita a vontade dEle. Porque nem morte nem vida poderá me separar do seu amor. Porque nele eu tenho a vida eterna. Eu fui salvo pela graça. A multidão afluía a encontrar-se com Cristo porque sabia que diante dele algo poderia acontecer. Eles se encontrariam com Cristo e a vida deles não seria mais a mesma. É assim que nos encontramos com Cristo diariamente, em nossos momentos de oração, se é que ainda Ele existe. É assim a nossa alegria, ao sabermos que amanhã, pela manhã, nós podemos abrir a Escritura e ler a Palavra de Deus e orar sobre ela e meditar os efeitos dela em nosso caráter, em nossa vida. É com essa alegria. É com essa alegria que saímos muitas vezes de longe e alguns quilômetros aqui chegamos. Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários da atualidade, né? Ele começou em 90 a implantar igrejas na África. Ele é um missionário presbiteriano lá nos Concombas, na África. Deixou lá escolas, hospitais e ainda acompanha, tem muitos pastores locais lá formados pelo Instituto Teológico, que lá também eles implantaram. Um homem que a pé rodou muito na África, um homem que a pé rodou muito aqui na Amazônia.
Ele conta que uma vez lá na África, eles foram cultuar a Deus e o povo vinha de longe. E havia uma tribo que era muito longe, 3 dias de caminhada, para vir cultuar. Para vir cultuar. E não é um culto de 1h30 que você fica, nossa, Deus, amanhã eu tenho que, amanhã é eu. Não. Eles andavam 3 dias. Então, 3 dias de caminhada, chega uma senhora, porque o líder dela não pôde vir, e ali teria um momento específico para a liderança de cada tribo. Ela vem representá-lo. Não tem Bíblia, estavam escrevendo, traduzindo ainda o Novo Testamento para eles. Então eles ficavam atentos ao que se pregava, os que estavam representando os líderes, tentavam decorar o versículo bíblico para então caminhar de volta mais 3 dias e falar para o seu líder sobre o que foi tratado e o trecho da Bíblia que foi lido. Não tem escrita. E essa senhora sai, volta embora, feliz da vida. 2 dias depois, ela está chegando no local do congresso de novo. O Ronaldo Lidorff, eu não entendi nada. Olhei para minha esposa, não sabia o que fazer. Ela chega, o que a senhora está fazendo aqui, né? Aconteceu alguma coisa? Porque tinha mais um dia, já fazem 2 dias, mais um dia você chegava lá, você voltou para trás. Ela falou, eu voltei, porque eu esqueci de um trecho do versículo. Eu preciso que você fale para mim, porque eu quero levar a palavra de maneira total à minha tribo. Já parou para pensar, irmãos, que alegria? Sem carro, sem a Bíblia na mão, nós temos aí hoje um monte no celular. Mas ela caminhou para estar com Jesus, onde quer que ele estivesse. Ela tinha sede pela palavra de Deus. Essa multidão corre aflita, desamparada, sem pastor, diante de Cristo que se compadece. Diante de Cristo que se compadece com o estado da alma de um ser humano. E por piores que sejam as intenções ou ilegítimas, este Cristo pode permear a alma, pode transformar o indivíduo. Essa multidão, apesar de todos os problemas e rejeições que enfrentava, sociais, pecados pessoais, enfermidades, elas rumavam aonde Jesus estivesse, com alegria. Se por um lado nós questionamos em Cristo a nossa própria missão, se ela é maior do que os nossos próprios interesses, aqui nós podemos questionar se nós temos a mesma alegria de uma multidão aflita, cheia de problemas e dificuldades, mas que segue alegre para encontrar-se com Jesus. Esse é o primeiro ponto do texto. Mas há um segundo ponto que nos chama a atenção. No verso de número 22. Diante dessa multidão que afluía para se encontrar com Cristo, alegre, apesar dos pesares, queriam estar na presença de Jesus. Espero que seja assim amanhã o nosso despertar, irmãos. Querendo estar na presença de Jesus. Agora, há um cenário diferente. Diz o texto aqui, eis que se chegou a ele um dos principais das sinagogas. Jamais, irmãos. Jamais. Um mestre da lei recorrer a Jesus, jamais. E quando ia para tramar contra Jesus. Quando ia para tentar ver se pegava Jesus em alguma fraqueza, ou algum engano ou heresia. E diz as Escrituras que os mestres da lei queriam matá-lo. O que esse homem foi fazer lá? O mestre da lei eram os doutos, os versados no conhecimento, como dizem aí, né? Sobre esses que estão como juízes de notório saber. Jairo, ou Jair, mesma raiz,
significa aquele que é iluminado por Deus. Este homem era referência em sua sinagoga. Esse homem ensinava as leis. Era signatário das leis. Jamais você o veria na presença de Jesus, a não ser se fosse para acusá-lo, para tramar contra ele. Porque era um homem versado nas Escrituras. Era um homem que estava num patamar como os senhores da religião, como eu disse já, né? Era um homem que ele tinha um status diante da religião, mas também da política, porque que religião e política negociavam muito bem, o que também não é diferente de hoje, né? Afinal de contas, tem pastores que se alianciam com político para troca de favores. Que triste, né, irmãos? Triste. Que levantam bandeira para um, levantam bandeira para outro, porque querem a sua porção. Jairo era um homem de posição elevada, mais alto do que as pessoas, mais elevado do que as pessoas no saber, no conhecimento. Mas uma coisa é fato, irmãos. Olha o que o texto diz. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se. Aqui nós já tiramos uma boa lição de que nenhum homem versado na ciência, no conhecimento, no saber ou no notório saber, pode resistir à presença de Jesus. Um outro ponto. Nem mesmo o homem mais douto, versado nas leis, no conhecimento, na ciência, sabe o que fazer quando a morte lhe bate às portas. Não há ciência que aguente, não há saber que resista quando você está em face da morte. A morte subjuga toda a ciência. A morte subjuga todo o conhecimento e não há altivez diante dela. Não há arrogância ou status que permaneça firme quando ela chega e bate as portas. Até o homem que possa ser o principal no mundo hoje, quando se deparar com a morte, entrará num desespero de alma. Não há lugar para notoriedade. Não há lugar para posição. Não há lugar para ciência. Não há lugar para o notório saber quando a morte bate as portas. Quando a perspectiva ou expectativa de morte bate as portas. Antes, há um desespero que abate qualquer um desses, inclusive eu e você. Diante da morte, nós vemos que tanto os que se acham grandes como os pequenos são a mesma coisa. A mesma coisa. Jairo está vivendo a sombra da perspectiva da morte que bateu às portas da sua casa. E, sobretudo, em sua própria filha. Agora é interessante, irmãos, pensa comigo, a filha está doente, o filho está doente, você quer, de todas as maneiras, resolver aquilo, e fazer por si mesmo, e fazer a correria que precisa, e vai para lá, ou você quer ficar com ele, não é? Mas o que é que Jairo desejou? Mesmo no momento particular de enfermidade para a morte, Jairo procurou resolver por ele mesmo? Não. Jairo procurou a quem? A Jesus. A Jesus.
é Jairo, aquele mestre, aquele versado no conhecimento das leis, signatário das leis, este Jairo, o homem da sinagoga, um dos principais. Talvez ele poderia pensar, mas o que eu vou fazer lá com esse negócio de Jesus aí? Minha filha está doente. Aliás, o que vão pensar de mim? Eu sou o mestre da sinagoga, um dos principais. O que eu vou fazer aos pés desse homem? E na visão de muitos, Jesus era só mais um revolucionário, mais um antissistema. É um que surgiu ali para trazer uma certa discórdia. O que eu vou fazer lá? Podia sustentar o seu título, sustentar sua posição, sustentar-se em arrogância, em orgulho e soberba. Não, eu vou ficar aqui com a minha filha. Afinal de contas, quem é esse homem? Pelo contrário, irmãos, o Salmo de capítulo 8, verso 4 fala que é o homem, que é o ser humano. Quem é que nós achamos ser? Mas o que nós vemos no texto é que aquele que estava num patamar sobre os demais da sociedade, aos pés de Jesus cai prostrado. Aos pés de Jesus é abatido. Faz nos lembrar do perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso, e que cai aos pés abatido, como canta Estênio Márcios, né? Abatido o carrasco, acerca de Paulo. Jairo, um dos principais da sinagoga, agora está abatido, prostrado, diante do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Aquele a quem Jairo considerava a última possibilidade da sua vida, ou talvez nem o considerava como isto. Afinal de contas, ele era o principal da sinagoga. Aquele a quem Jairo talvez podia considerar como o último. Agora, diante deste último, este último se torna primeiro e único diante de Jairo. A morte tem o poder de destruir toda a altivez, toda a perspectiva no conhecimento e na ciência. A morte tem o poder de nos colocar num lugar devido, um lugar chamado humildade e humilhação. A morte tem o poder de doutrinar o ser humano. Diz as Escrituras que é melhor estarmos no ofício fúnebre do que numa festa, porque é neste momento que nós refletimos sobre a brevidade da vida. A morte está doutrinando um homem chamado Jairo, que se achava por primeiro e sobretudo, agora está caído como último e debaixo de todos, principalmente aos pés de Jesus. Que seja a primeira medida da sua vida ou a última, não importa. Importa ir ao encontro de Jesus. Porque diante dele, eu e você achamos graça. E aquele que foi tido por último na vida de Jairo, agora se torna primeiro e único. E aquele que foi tido por último por Jairo, agora de prontidão, de primeira mão, o atende primeiramente do que a própria multidão. Uma lição do que de fato é ser um sacerdote, do que de fato é ser um mestre, que é servir. A morte doutrinando o coração de Jairo, a humildade.
A morte doutrinando Jairo a procurar o dono da vida e da vida eterna. Ao ter consciência da verdade e da morte, nós precisamos recorrer a Cristo. Jairo recorre a Cristo. Qual é a dificuldade da sua vida hoje? Não deixe Jesus como última alternativa, mas corra hoje para Ele. Não há necessidade de, neste momento, nas lutas que você possa estar enfrentando, não deixe Jesus por último. Nós parece que assumimos o controle da nossa vida de tal forma que não há lugar nem mais para crer, que não há lugar nem mais para a operação de uma fé, e uma fé que opera maravilhas. Não, vou orar sobre isso, afinal de contas, isso aqui, fazer o quê? É assim mesmo. Irmãos, Jesus é Senhor da sua vida. Então que leve-se tudo a Ele em oração. Que leve-se tudo a Ele em clamor. Não faça de Jesus o último. Não seja orgulhoso, arrogante, presunçoso e soberbo. Há sempre um momento que nos é promovido para quebrarmos essas coisas em nossa vida. Aproveite a ocasião como Jairo e diante de Jesus Cristo caia prostrado. Os olhos de Jesus e essa acentuação em dizer que vendo-o prostrou-se, há um motivo. Porque os olhos de Jesus enxergam além do que os nossos olhos podem ver. Os olhos de Jesus enxergam de fato quem nós somos, como estamos. Os olhos de Jesus são como o efeito de um scanner, de uma ressonância, capaz de tocar exatamente nossas fraquezas, traumas, tristezas e enfermidades. Os olhos de Jesus, dizem as Escrituras, quando se relacionando a Pedro, constrangeu a Pedro. E imagino que fez o mesmo com Jairo. O principal, ou um dos principais da sinagoga. Está prostrado aos seus pés. Um simples olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos desvendados na alma. Quando nós olhamos para Cristo, a revelação de Cristo nas Escrituras, nos vemos apequenados, incapazes. Toda a ciência, o conhecimento, o notório saber de Jairo, a sua posição como um dos principais, não podiam agora mudar o destino de sua própria filha. Veja o quão incapazes nós somos. E que não há um ser humano na face dessa terra que seja verdadeiro ao dizer que é independente. Nós dependemos de Jesus Cristo. Nós dependemos da misericórdia, da graça, da salvação, do amor de Jesus Cristo. Não há vida com significado fora de Cristo, e toda vida fora de Cristo é inútil, porque tudo que possa vir a produzir, inclusive aquilo que pareça ser bom, é esterco, é trapo de imundícia. Não há lugar para aquele que está morto em seus pecados, de reconhecimento de Cristo. Suas obras são pífias. Só há valor de vida quando você se encontra aos pés de Cristo. E agora note, irmãos, que o texto vai além.
Ele diz para nós, no verso 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está para a morte. Diante de Jesus, os nossos olhos se abrem para a real necessidade de vida do outro. Quando em Jesus somos abatidos, e quando em Jesus somos transformados, nós começamos a chorar e insistentemente pedir para que o outro também seja cheio de vida e vida de Cristo. O Jairo, que apenas transmitia as leis, e as leis que Paulo diz muito bem, chama as leis de ministério da morte, porque apenas revelou o pecado, mas não tinha poder de salvar ninguém. Este homem signatário da lei da morte foi encontrado pelo Rei da vida, foi encontrado pela lei da vida. E agora, insistentemente clama que esta vida que o alcançou ali pudesse encontrar a sua vida, a vida da sua filha. Quando aos pés de Jesus, os nossos olhos se abrem à morte do outro. Quando aos pés de Jesus, a urgência é o ressurgir do outro. Quando aos pés de Jesus, o pedido, a insistência é para que o outro seja ressuscitado. Jairo pede insistentemente. Irmãos, talvez essa noite nós devemos ser abatidos em algumas áreas. Talvez essa noite devemos ser abatidos por Cristo, por insistirmos naquilo que não tem nada a ver com a vontade dele. Talvez nessa noite, que bom que se fôssemos abatidos e então resgatados a nossa vida de oração e de comunhão com ele. Que bom que se nessa noite fôssemos abatidos o suficiente para começarmos a chorar insistentemente para que o outro tenha vida. Que bom que se nessa noite nós aprendêssemos a lição de Jesus e que diante dele toda arrogância cai por terra. Que não há lugar mais para nós, mas o desespero é pelo outro. Quantas lições a aprender num pequeno trecho das Escrituras. Jairo está pedindo insistentemente a vida da sua filha. Será que estamos já vivendo esse abatimento de alma sem lugar para nós, a ponto de clamarmos diariamente pela vida do outro? Para que o outro ressuscite, seja reerguido e tirado das trevas, do reino da morte, da escuridão, e transportado para o reino da luz. Isso nos pesa o coração. Nós trazemos essa urgência em nossa vida. Será que realmente Cristo nos impactou de tal forma que a nossa insistência é para que o outro tenha vida? E não sossegando com essa insistência, note que agora esse Jairo, que talvez antes relutasse para ir estar com Jesus, agora este Jairo diz para Jesus: vem. Este Jairo, que relutava em estar diante de Jesus, talvez pela sua posição, e certamente, lembre-se que Nicodemos foi procurar Jesus de noite, para que ninguém visse, senão ele corria o risco de ser expulso da ordem.
dos mestres. Agora esse homem, Jairo, está dizendo para Jesus: vem, vem, vem à minha casa, vem até a minha filha. Esse homem agora, diante de Jesus, escancarou toda a sua vida e humildemente, não mais fiando no seu conhecimento, não mais fiando na ciência, não mais fiando em seu status, mas agora ele pede humildemente: Jesus, vem à minha casa. E note que o clamor dele diz: olha, impõe as mãos sobre ela para que ela seja o quê? Curada. É isso que diz o texto? Não. Olha o que os olhos de Jesus fizeram na vida desse homem. Ele deseja que a sua filha seja salva. E claro que todo salvo viverá. Aleluia. Todo salvo por Jesus Cristo viverá. Seja ressurgido de maneira física ou acordando e despertando na eternidade. Todo salvo viverá, meu irmão. Todo salvo viverá. É por isso que ele chama: venha, Jesus. Talvez essa noite seja um dia de pedirmos a Jesus novamente, porque talvez tomamos as rédeas da nossa vida. Está na hora de soltar as rédeas e dizer: Jesus, venha. Venha, por favor, venha. Venha porque a morte da minha alma se aproxima. Venha porque eu percebo que estou definhando a cada dia na vida espiritual, na comunhão com Deus, no conhecimento das Escrituras, na oração. Venha porque a minha vida de jejum não há mais. Venha porque eu não prego mais a Tua palavra. Venha porque eu não tenho mais aspirações ministeriais. Eu não tenho mais desejo de servir a lugar nenhum. Venha, Jesus! Venha, Jesus, porque meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha tia, os meus amigos precisam de salvação. Venha, Jesus! Venha para que eles tenham vida. Venham para que eles possam ressurgir. Venham para que eles não sejam tragados pela morte, morte eterna, mas tenham vida, vida em abundância, vida eterna. Esse é o clamor de Jairo, agora transformado, quando encontrou-se com Jesus. O primeiro caiu por terra, sendo o último. E aquele que era último para ele se tornou único para ele. Talvez um dia Jesus foi uma nossa última possibilidade. Talvez um dia nós estávamos ali desfrutando do pecado, dos prazeres do mundo, tendo Jesus como eu me lembro muito, pessoa sem evangelizar, a pessoa falar: agora não, quando ficar mais velho eu penso nisso. Quem já evangelizando passou por isso? Eu já várias vezes. Entregar um panfleto para um jovem, não, deixa quieto esse negócio. Esperar mais para frente, quem sabe, né? Se a morte chegar, meu irmão, você vai ver só o que acontece. O dia que a perspectiva de morte tocar a sua vida, você vai ver só. Quem sabe seja esse o dia de reconhecer e dizer: Jesus, venha, venha sobre mim. Venha sobre esse estado de morte que me encontro, de indiferença, de frieza espiritual. Venha, Senhor, e me faça renascer de novo na vida contigo. Venha, Senhor, e me coloque realmente ao chão, porque convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Assim nos ensinou João Batista. Talvez seja esse o dia de convidar a Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a vida de seus filhos, para a vida de seus pais. E aquele então que um dia foi o último, na minha época falava café com leite. Você ia jogar a bola, você tirava para o ímpar e começava a escolher. Quem ganhava no par ou ímpar logo escolhia os melhores. Né? O meu irmão sempre jogou muito bem bola, o Matheus. Ele era o primeiro a ser escolhido pelos times, eu lembro. Jogava muito bem, mas tinha uns, tipo eu, que ficava do meio para o último.
E agora, este último, tido por Jairo talvez a última opção. Note, irmãos, diz assim: vem, põe as mãos sobre elas e ela viverá, ela será salva e viverá. O que acontece? Jesus foi com ele. O último que se tornou o primeiro e único para Jairo, que não lhe imputou culpa alguma, mas foi necessário apenas um olhar para constrangê-lo e o fazer prostrar-se. Um homem da sinagoga prostrado? Jamais. Um homem da sinagoga só prostrava na sinagoga diante de Deus ou no templo diante de Deus. Diante de um homem que, na perspectiva deles, até então a revelação como Deus ainda era para poucos. Mas agora esse homem se prostra de Jesus. Se prostrar é reverenciar uma autoridade que está acima. Logo, aquele que era um dos principais que estava acima está embaixo. E Jesus é quem está acima, sendo por ele reverenciado. Que esse Cristo que um dia fez prostrar o nosso coração possa ser hoje convidado a vir novamente e nos resgatar em algumas áreas da nossa vida. E tenha a certeza de que se você dizer vem, prontamente ele virá. Se você dizer vem, prontamente ele atenderá. Porque todo aquele que clamar a Jesus Cristo, este será salvo. No Antigo Testamento, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O amigo importuno nos ensina a lição de clamarmos insistentemente. Jairo também nos ensina de clamarmos insistentemente. Talvez seja essa noite a necessidade, compreendendo esse texto, e então nos humilharmos novamente, nos arrependermos, porque por alguns momentos, em algumas áreas da nossa vida, Cristo se tornou a última opção. Sabe aquele dia em que você levantou, foi para o trabalho, se dedicou com toda a sua vida ali para produzir para o seu patrão e, consequentemente, retornar em salário para você? E depois você saiu, almoçou, voltou a trabalhar, e depois você saiu do trabalho, fez o mercado, foi para casa, prepararam a janta, sentaram à mesa, comeram, colocaram um programa para televisão para dar um sono, talvez. E aí você foi dormir e no outro dia você se lembra que em tempo nenhum Jesus foi procurado. Sabe aquele dia em que o celular nos toma um tempo desgraçado? Que é isso que ele faz, nos desgraça. E nos desgraça com toda a inutilidade possível. E a este a quem dizemos ser primeiro, nós vemos que ele é o último. Porque o tempo que damos a ele não é nem um terço da inutilidade que ficamos vendo por um tanto tempo. Talvez seja o dia de assumir que nós estamos deixando Jesus como uma última opção nas pequenas coisas. Aquele tempo em que você vai fazer algum tipo de trabalho na sua empresa, ou seja, lá onde você trabalha, e nem mesmo se colocou em oração, pedindo a Jesus te direcionar. Você que é aluno, chega na sua escola e acaba se envolvendo com todo tipo de conversa que tem lá. Os bichos feios e as princesinhas, os meninos e as meninas. Todos e todas, o que passar disso é do maligno, hein? E você se vê nas rodinhas, os meninos, as meninas falando mal da que elas consideram mais feia,
como se elas fossem muito lindas. Cuidado, hein? Tenha coragem para sair perguntando da sua beleza. Você que aponta que a outra é mais feia. Tenha coragem de sair perguntando na escola. E os meninos aí, que se vêm falando das menininhas, das características do corpo de uma menininha, e acabam se esquecendo, até mesmo que são cristãos, de que no domingo estiveram na igreja. E nem se envergonham, porque cantaram diante de Jesus. Dos pais que querem ver os seus filhos aos pés do Senhor, mas eles mesmos não se colocam aos pés do Senhor. Que querem ver os seus filhos envolvidos na missão, na obra de Deus, mas eles não estão ali. Ou seja, os interesses de Cristo são os últimos a serem procurados. E se der, eu procuro, mas agora talvez nós rogamos para nós que nós estamos numa obra mais excelente do que a dele. Talvez aquilo que nós estamos fazendo seja mais importante do que o próprio Deus de toda a obra. Talvez seja hoje reconhecer que Cristo acabou ficando por último. Mas ao reconhecer isso, novamente eu e você vamos nos constranger, entendendo que Ele, independente de mim, Ele sempre é o primeiro. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse reconhecimento de Jairo mudou sua história. E quanto mais distantes de Cristo, mais próximos da perspectiva de morte e morte eterna. Quanto mais distantes de Cristo, mais próximos das desgraças da alma, dos conflitos, dos enganos na alma. Quanto mais distantes de Cristo, mais abraçamos o espírito de morte que vai sugando a nossa fé diariamente. Talvez seja o momento de reconhecer que esse espírito de morte da nossa alma tem rondado muitos de nós em pequenas coisas. E ao olhar para Cristo, então, que venhamos a nos prostrar e convidá-lo novamente. Venha em minha vida, venha em minha casa, venha em minha família. E prontamente Ele assim o fará. Ele não é como o diabo que arromba portas antes. Ele bate as portas. E se você abrir, ele vai entrar. E vai cear, ou seja, comunhão. Renovará a comunhão. Derramará perdão e graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que nós possamos hoje pensar sobre esse convite de Jairo, sobre a postura de Jairo diante de Jesus. E que é fato que quanto mais distantes de Cristo, mais a morte é um fato. Quanto mais distantes de Cristo, mais rodeados de morte estaremos. Seja ela espiritual, que é a pior, ou a física. Mas quanto mais próximos de Cristo, mais esperança de vida abundante e eterna. Venha Jesus, porque se o Senhor a tocar, ela será salva e viverá. Se o Senhor nos tocar, seremos salvos e viveremos eternamente. Que nessa noite você possa refletir sobre a sua vida. Que possamos parar e pensar o quanto de Jairo existe em nós.
E eu digo que o pior estado de morte que existe é o estado da indiferença em relação à pessoa de Cristo. Esse é um estado terrível. Que aquilo que estou ouvindo hoje nem será lembrado amanhã e nem vivido. Isso é indiferença. Descaso. Que aquilo que estou ouvindo hoje não será motivo da minha reflexão e mudança de caráter, de conduta. Isso é indiferença. Que aquilo que estou aprendendo hoje não me nutrirá na semana para que eu possa aplicar em minha vida. Isso é indiferença, isso é morte. Que nós possamos tomar cuidado, irmãos. A maneira como nós estamos nos permitindo viver a nossa vida, lembrando que ela nunca foi nossa. Que Cristo seja de fato Senhor em nós, sobre nós. Que como Jairo possamos prostrar-nos na presença dele. Vencidos, detidos, humilhados e dependentes, porque se não for o toque de suas mãos, haverá morte eterna.